Ele tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Agora o capítulo 33, apenas o versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Miguel Ângelo, artista da Renascença, um escultor notável, disse que quanto mais se gasta o mármore, quanto mais cresce a estátua. Ele gastou 3 anos para esculpir a estátua de Davi. Segundo ele, 3 anos para libertar o ser que estava naquela rocha. E nossa geração de homens e mulheres crentes, jovens, mais do que nunca, precisa de homens, pessoas transformadas, esculpidas por Deus, talhadas por Deus. Durante 20 anos, Deus esculpiu uma rocha chamada Jacó, para dela tirar um Israel, príncipe. Após 2 décadas de fuga, manipulação, enganos, idas e vindas, relacionamentos trincados, Jacó agora está na noite mais escura da sua alma. A família é numerosa, mas isso já não faz tanto sentido. As relações estão rompidas com o irmão e ele está sofrendo ameaças do seu irmão Esaú por causa daquela herança da primogenitura. O sucesso material já não lhe dava brilho nos olhos. Jacó já tinha rebanhos, Jacó enriquecera. Só que eu imagino Jacó olhando tudo que ele possuía e dizendo: não me faz tanto sentido ter tudo isso e não ter paz interior, ter tudo o que tenho, mas continuar fugindo, ter tudo o que tenho e continuar na vida que tenho levado, de confusões em confusões, de perdas em perdas. E ele vem fazendo esse caminho da volta, lá da casa de Labão, onde também houve confusões por lá com o sogro, com os cunhados, e ele vem voltando para a terra da sua infância, quando de repente Deus o encontra, Deus o acha, e Deus na sua economia usa o lugar certo sempre, o momento exato sempre, e o melhor cenário para poder se comunicar, falar, impactar, trabalhar em vidas. Nos textos bíblicos, a geografia bíblica prega também. É interessante que, por vezes, nós nos centramos em pregar sobre os personagens bíblicos. E eu estou preparando uma série de pregações justamente sobre lugares bíblicos. Os desertos, por exemplo, falam de longos períodos de tratamento de Deus ao ser humano. Os rios representam fertilidade, vida e direção. Os mares nos falam de turbulência e insegurança nos textos sagrados. Os montes indicam a relação do homem com Deus. Por exemplo, o Monte Sinai, onde Deus dá a lei. Ou então, um coração aflito, procurando Deus.
Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por que não dizer do monte da transfiguração, onde Jesus é reconhecido como Deus e de forma inquestionável? O que falar do Monte Calvário, onde toda a humanidade pode se encontrar com Deus, e ali revela-se o amor de Deus. Mas não só os rios, os montes, os desertos, mas também os vales trazem mensagens interessantes para nós todos. Os vales nos falam de angústias da alma, de apertos do coração. Os vales nos falam de guerras, como por exemplo o Vale de Josafá, falando de apertos, guerras decisivas. Mas hoje nós colocamos os olhos sobre um ribeiro chamado Jaboque. E os ribeiros nos ensinam sobre limiares, o transpor, o sair de uma antiga etapa, avançando para uma nova etapa, mudança de vida, ritos de passagem, novos horizontes. E vários dos ribeiros da Bíblia têm esta função indicativa. Pois bem, no cenário do texto que nós lemos, se destaca o Val do Jaboque, ou o ribeiro de Jaboque, que ainda permanece lá em Israel e com o mesmo nome, dividindo uma cadeia de montanhas num lugar chamado Gileade, que também aparece na Bíblia. Ele despeja suas águas no Rio Jordão, 70 quilômetros depois da sua nascente, no sul do Mar da Galileia. Então significa que o Val do Jaboque está bem no meio, bem no centro do mapa de Israel. E ali se desenrola toda a narrativa da transformação do patriarca Jacó. Algumas particularidades do Val do Jaboque, à luz do texto da Bíblia. Em primeiro lugar, nós podemos chamar o Val do Jaboque de um lugar de isolamento. Dos versículos 22 a seguir, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o Val do Jaboque. Aí, versículo 24, ficando ele só, isolamento com alguns propósitos. Primeiro, propósito de separação. Deus frequentemente nos isola ou isola pessoas que Ele está tratando, não como uma forma de punição, mas para a preparação, removendo de próximo de nós toda a distração que pode tirar a voz de Deus ou pode tirar a nossa atenção dos propósitos que Deus tem preparado para nós. Quando você vai para o processo de transformação, Deus tira, por vezes, você do cenário em que você está. Então, primeiro propósito, separação. Segundo propósito, esvaziamento, para que tudo aquilo que enche o nosso coração, tudo aquilo que enche os nossos olhos, caia fora deste propósito de Deus em agir nas nossas vidas. O terceiro propósito do isolamento, a solidão, e que aqui, no caso, eu não quero chamar de solidão, mas solitude. Solidão é algo que sobrevém quando alguém não espera, e é algo pejorativo. Agora, a solitude é quando alguém intencionalmente se isola para ter um tempo a sós. Veja o versículo 24, parte A, ficando ele só. No hebraico, essa palavra é ficar só para um propósito, ou separado para uma intenção, ou solitário para um projeto, para um plano. Escute isso, Deus trabalhou o caráter de Moisés num isolamento de 40 anos. Ele sai, depois de ter matado o egípcio, ele sai do Egito e vai para
a terra do deserto, onde lá ele casa, lá ele cuida das ovelhas do seu sogro, lá ele desaprende inclusive a falar, se torna pesado de língua. Deus renovou a vida de Elias na solidão do deserto e depois da caverna. Jesus foi para a solitude do deserto antes de iniciar o seu ministério, os 40 dias, onde lá ele inclusive é tentado pelo diabo. O apóstolo Paulo isolou-se por 2 anos no deserto da Arábia, antes de iniciar o seu ministério apostólico, o seu ministério missionário, onde a voz humana se cala, a voz divina ressoa. Mas o problema é que nós vivemos na chamada muvuca. Você já ouviu este termo? O que é muvuca? Vem de um termo militar chamado VUCA, dos anos 90, época da Guerra do Golfo, e naquele contexto militar, um conjunto de 4 palavras, com o V, o U, o C e o A, volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, isto é, tudo isso formando uma desorganização de forma que o exército poderia se atrapalhar no meio das suas operações. Então, quando alguém sinalizava VUCA, era sinal de que as coisas estavam todas atrapalhadas e desorganizadas. E acontece isso conosco. Queremos respostas imediatas de Deus para bagunças da nossa vida que por vezes estão há décadas, ou então para situações desorganizadas ao longo de anos. Acontece que Deus não fala no meio da muvuca. Acontece que Deus nos isola, é o tempo de separação, de esvaziamento, de solitude, e é nesse ambiente que Deus começa a tratar na nossa vida. E é justamente nesse ambiente que Deus começa a tratar com Jacó, quando ele deixa os seus bens materiais irem, seus rebanhos irem, seus servos irem, e ele fica para um outro lado, para, na solitude, ser trabalhado por Deus. Uma segunda particularidade, um lugar de luta. Dos versículos 24 ao 26, nós encontramos esta luta acontecendo entre Jacó e, o texto diz, um homem, mas o profeta Oséias faz menção a esse mesmo ocorrido, citando que foi um anjo. Então, nós entendemos que foi um anjo. Isso é teofania. Ou então, quando aparece a expressão anjo do Senhor, no Velho Testamento, está falando do próprio Cristo. Aí a gente chama de cristofania. Cristo se apresentando lá na velha aliança, ainda como não o Cristo vindo para viver entre nós e nos salvar, mas o anjo do Senhor, de uma forma enviada especial de Deus para determinadas missões. Consideremos os 4 elementos dessa luta. A Bíblia diz que o Jacó lutou com Deus, ou melhor, Deus lutou com ele, este homem lutou com ele, este anjo lutou com ele, ele saiu, de uma certa forma, depois de tudo, perdedor, mas de uma certa forma, depois de tudo, vencedor. É interessante que ele sai vencido e Deus o chama de vencedor. Pensando na iniciativa da luta, não foi Jacó que procurou a luta. Deus, em sua soberana graça, às vezes inicia conflitos em nossa vida para nos impedir de prosseguir e, prosseguindo, irmos para os caminhos da autodestruição. Muitos gostariam de estar em paz absoluta no Val do Jaboque, sem nenhuma luta corporal, nenhuma guerra. Mas a gente chama isso não de a paz de Deus. A gente pode até chamar isso de, como Spurgeon, a paz do diabo. Por quê a paz do diabo? Porque ele diz que existem momentos em que, fora da vontade de Deus, o inimigo semeia paz como uma forma de confusão. E dentro dessa paz existem os caminhos que estão levando cada vez mais
para a destruição ou a autodestruição. Portanto, não é a verdadeira paz. Também pensando na natureza da luta, era uma luta física mesmo, real, extenuante. Não era uma visão, não era um sonho, era real. Isso significa que as lutas que nós enfrentamos, por vezes, vão estar em várias áreas da vida. Não imagine que elas estão no âmbito do abstrato, do irreal. Não, existem lutas que cristãos enfrentam na saúde, no corpo. Existem lutas que se enfrentam nas finanças, no dia a dia, na empresa. Existem lutas que se enfrentam nos relacionamentos. Existem lutas que estão evidentes aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, à nossa vida, mente, corpo, espírito. Pensando sobre a persistência da luta. Veja o versículo 24, a outra parte, a parte final deste verso. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. A luta durou a noite toda. Deus não desiste de nós facilmente. Esta é a mensagem. Ele persiste em nos mudar. Ele persiste em nos moldar e nos transformar. Ele permite até que a luz da verdade, a luz do dia nascendo, vai romper as trevas, dissipar as trevas do nosso pecado, da nossa ignorância, do nosso afastamento dos propósitos de Deus. A verdadeira fé não é passiva, ela é tenaz, ela é insistente. E é por isso que quando a gente ora por determinadas causas, depois voltamos a orar, e depois continuamos a orar, e depois continuamos a buscar a Deus. E a nossa busca a Deus não é uma teimosia apenas, mas é a fé expressa do coração do cristão, do homem, da mulher de Deus. Pensando no despojo da luta, veja comigo o versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, se me não abençoares. Aqui este anjo faz um teste com Jacó, dizendo: deixa-me ir. E o Jacó diz: não, eu não posso deixá-lo ir, senão eu perco a minha bênção. E daqui a pouco eu já te falo qual a bênção que ele estava buscando. Não é como muitos de nós pensam, que é a bênção apenas uma dádiva, algo que você pode comprar ou adquirir. Não, é muito mais do que isso que Jacó estava buscando. Era o versículo 29. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. A luta era por uma bênção legítima, não aquela que foi roubada, não aquela que significou o fruto de uma mentira da sua mãe para com o seu pai, envolvendo um prejuízo ao seu irmão Esaú. Então aquela bênção foi ilegítima, ela não foi real, ela foi truncada, ela não foi nas 4 linhas da vontade de Deus para a vida de Jacó. E é por isso que Jacó estava levando a sua vida por 20 anos daquela forma que estava, da forma com que ele estava levando, pela ausência da bênção real de Deus sobre a sua vida. Ele precisava da verdadeira bênção de Deus, a legítima bênção de Deus sobre a sua vida. Mas agora, também pensando em mais uma particularidade, é um lugar de rendição. Veja comigo o versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se-lhe a coxa, a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem.
eu destaco aqui 2 aspectos. O primeiro deles é que o Senhor muda o nome de Jacó, mas não se deixa conhecer. Versículo 29, leia comigo porque precisamos entender aqui algo importante. Tornou Jacó, dize rogo-te, como te chama? Jacó perguntando para o homem, Jacó perguntando para o anjo, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Saber o nome de um adversário numa luta, naquela época, significava ter uma possibilidade de domínio sobre aquela pessoa. E se vencesse a luta, o que vencia a luta, podia escravizar em muitas situações o derrotado, e inclusive mudar o seu nome, a sua identidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com aqueles 4 jovens que foram aprisionados e foram para a Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes trocados, mudados. Era uma forma de dizer, agora nós dominamos você, a sua identidade. E Deus não diz o seu nome. O anjo do Senhor não diz o seu nome. É uma forma de dizer, quem domina essa luta sou eu. Quem domina a sua vida sou eu. E você não sobre mim. Sabe por quê? Porque Jacó estava acostumado a dominar, a manipular. Já viu gente que tem essa característica da manipulação? Onde vai, quer que a sua opinião seja a mais importante. Onde vai, manipula de forma que todos os seus alvos sejam cumpridos. E de repente, 20 anos depois, o Jacó se encontra com Deus. E Deus diz, eu nem te digo o meu nome, porque quem vai mudar de nome é você. Quem vai sair daqui com uma nova identidade é você, não eu. Perdedor, sua identidade pertence a mim agora. Era como se Jacó estivesse ouvindo isso do anjo do Senhor. O Senhor também, um segundo aspecto, ele fere a autossuficiência de Jacó. Veja o versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Coxa representa a base do poder, do movimento, a capacidade de correr, a capacidade de lutar, de fugir. No hebraico, yabad significa desencaixado ou fora do lugar. Então Deus desencaixa, tira fora do lugar a coxa, a base da coxa, próximo aqui ao quadril, de forma que dali para frente, para o resto da vida, Jacó manquejou. Uma forma de dizer, não foi um sonho, não foi uma visão, foi uma realidade, sua vida transformada mesmo. Deus desencaixou a autoconfiança de Jacó. Deus desencaixou a autossuficiência de Jacó. Por isso que Deus fere a coxa de muitos. No reino de Deus, a força está justamente na vulnerabilidade, na dependência de Deus. Segundo Coríntios 12, 9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não pense que você luta com Deus e sai vencedor. Por vezes sai vencedor, mas com a coxa ferida, desencaixada. Por vezes a bênção tão almejada vem com uma cicatriz que irá nos lembrar o quanto dependemos de Deus para o resto da vida. É o autor Brennan Manning, no livro O Evangelho Maltrapilho, que separa um capítulo inteiro para falar sobre o manquejar vitorioso. E ele diz que muitas pessoas estão mancando na vida, mas vitoriosamente, porque encontraram o poder da graça, enquanto outros estão andando de forma esguia, de forma saudável, mas sem conhecerem a graça. Então ele faz esse trocadilho
dizendo é o manquejar vitorioso. Quarta peculiaridade desse lugar, é um lugar de transformação. Os detalhes do texto nos apontam para transformações radicais que Jacó tem ali em todas as esferas da sua vida. Deus faz trocas com Jacó. Versículos 27 e 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e como homem, e com homens, e prevaleceste. Uma nova identidade. A identidade era, até o momento, Yaakov, na língua dos judeus, o enganador, o usurpador, o esperto, o espertalhão. Mas, depois que ele passa pelo Val do Jaboque, ele já tem um novo nome. Seu nome é Israel, príncipe, que luta com Deus. Ou aquele que luta com Deus, aquele que prevalece, uma nova identidade. Sabe por que a gente precisa passar pelo Val do Jaboque? Porque por vezes nós continuamos carregando identidades ao longo da vida. Identidade de gente que engana, identidade de gente que mente, identidade de gente, carimbos na vida, de gente que é imoral, e isso vem, e isso vem. É necessário passar pelo Jaboque, dizendo, Senhor, tira isso da minha vida, das minhas memórias, eu quero viver uma nova vida, como o apóstolo Paulo diz, agora todas as coisas são novas, novo nascimento, uma nova bênção. Versículos 26 e depois o 29. Deixa-me ir, peço, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Ele quer a bênção, ele insiste pela bênção. Uma nova bênção, não aquela. Versículo 29, tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Mais uma tentativa de vencer o homem. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, uma nova bênção. Até o momento ele tinha a bênção conquistada pela força, pela astúcia, pelo engano. Agora sim, ele tinha uma bênção conquistada por Deus, uma bênção ganha pela graça de Deus na passagem do Jaboque. Um novo dia, versículo 31. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação, ou melhor, 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Um novo dia, a noite escura da vida passou e agora o dia raiou. Quarto lugar, um novo andar, versículo 31, e manquejava de uma coxa. Não era mais altivo, manquejando. Essa limitação física era um lembrete de Deus para a vida de Jacó, dizendo para ele que constantemente ele precisaria lembrar-se do Val do Jaboque, precisaria lembrar que o sucesso da sua vida dali para frente não viria mais da astúcia ou da esperteza, mas da graça de Deus e da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu imagino ele mancando e dizendo, glória a Deus por isso. Ainda bem que Deus me corrigiu. Um novo patamar de comunhão com Deus. Veja o versículo 28, capítulo 28, versículo 19 que nós lemos. E eu quero também mais uma vez te chamar para um trocadilho de palavras aqui. Fique atento a isso. Capítulo 28, versículo 19, que nós lemos anteriormente. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então, qual o nome? Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Betel significa morada de Deus. Mas agora veja o capítulo 32, versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Não é mais Betel. Aí, o lugar chamado Betel ficou lá para trás, onde ele teve a visão da escada de anjos. Mas agora no Val do Jaboque,
Ele dá um nome para aquele lugar, para aquela redondeza de Peniel, face a face, casa de Deus e face de Deus. Eu quero dizer com isso que muitos conhecem a casa de Deus, mas não conhecem a face de Deus. Esse é o problema. E é por isso que um cristão precisa passar pelo Val do Jaboque, para conhecer Deus face a face, para quebrantar o coração na presença de Deus, para reconhecer os seus pecados, para confessar diante de Deus, para humilhar-se diante da mão poderosa de Deus, para que conheça Deus face a face. Pasme, existem inúmeros cristãos que nem nascidos de novo não são, nem conhecem a bênção do perdão de Deus, da justificação em Cristo, do perdão de pecados. Precisam não apenas conhecer a casa de Deus, mas a face de Deus. Passar pelo Jaboque também. Deus dá um novo relacionamento com o próximo. Capítulo 33, versículo 4, e aqui ele reencontra o seu irmão Esaú, que até então vinha lhe procurando, lhe ameaçando com um pequeno exército, mas ele encontra, veja a cena. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Ali uma reconciliação de 20 anos atrás. Pessoas transformadas por Deus no Val do Jaboque também são transformadas nos seus relacionamentos, se tornam leves nos relacionamentos. Já viu gente truncada demais, que você chega perto, se espinha, chega perto, fica assim, em 10 minutos de conversa, parece que aquilo vira um peso. Isso precisa mudar. Quando você passa pela transformação de Deus no Val do Jaboque, você se torna uma pessoa de relacionamentos leves, de relacionamentos fáceis, os relacionamentos frios, distantes. Nós já temos no mundo aí, por aí afora, pessoas que convivem no mesmo lar, mas já não conseguem conversar, já não conseguem nem ter a boa relação afetiva de uma casa. Alguém comentou, e eu li sobre essa senhora, ela diz assim, ela cita o nome do seu marido e diz, digamos um nome fictício, o Pedro. O Pedro e eu estamos juntos há 10 anos, mas nunca nos encontramos. Precisamos passar pelo Jaboque para termos relacionamentos abençoados, consertados. Eu lembro que estava pregando numa igreja alguns anos atrás, lá no interior de São Paulo, e era aniversário da igreja. Deus colocou ao meu coração de não pregar aquelas mensagens de aniversário de igreja, né? Onde você prega assim, diga ao povo de Israel que marche e tal, mas Deus me levou a pregar naquela noite sobre o perdão, justamente do perdão de Jacó e Esaú. E quando estava finalmente o culto acabado, estava me despedindo para voltar para a minha cidade, um diácono da igreja, ele falou assim, pastor, quando você terminou a mensagem, eu rapidamente saí daqui, peguei meu carro e fui falar com a minha sogra e pedir perdão, porque há 8 anos nós estávamos brigados e eu não conversava com ela. E quando ela abriu a janelinha e me viu, ela abriu a porta e disse, Deus está mudando as nossas vidas, Deus está mudando a sua vida também, meu genro. Sabe, Deus faz isso quando a gente se dispõe a passar pelo Jaboque. Talvez você esteja precisando de uma nova identidade, de uma nova bênção, de um novo dia raiando na sua vida, de um novo andar, de uma nova comunhão, de relacionamentos renovados. A noite no Val do Jaboque nos ensina que Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Jacó entrou naquela noite como um fugitivo, astuto, cheio de medo, apoiado nas suas próprias forças, mas ele saiu dali como Israel, príncipe de Deus, abençoado para mais uma etapa da vida, apesar de que mancando, para sempre depender de Deus e sempre
que mancasse entender, eu dependo de Deus. Conta-se que um empresário com sua BMW i7, no valor de mais ou menos R$1.300.000, estava passando por as ruas de um bairro, quando de repente ouviu o barulho do impacto de algo batendo na lata do seu carro, algo forte sendo atirado. Ele imediatamente parou o carro, olhou, havia uma marca no capô do carro de um paralelepípedo atirado, e o paralelepípedo no chão. Ele olhou para um lado, para o outro, e de repente, a única pessoa que ele viu foi um menino encolhido, olhando para ele com uma cara de choro e de medo ao mesmo tempo. E não tinha como o menino dizer que não foi ele. As mãos estavam sujinhas da pedra, do paralelepípedo, sua camiseta. Ele virou para o menino e perguntou: por que você fez isso? E começou já a ficar bravo, irritado com aquela criança. Por que você fez isso? Sabe o que isso significa? Cadê seu pai? E o menino disse: eu não sei onde está meu pai. Então cadê sua mãe? Mamãe está trabalhando para cuidar de todos nós lá em casa. Eu nem sei onde ela trabalha. Por que você atirou essa pedra no meu carro? O que eu fiz para você? Aí o menininho disse assim: é porque era a única forma de fazer alguém parar aqui. E por que eu teria que parar aqui? E ele disse: porque meu irmãozinho tem síndrome de Down e caiu num poço. E eu precisava parar alguém a qualquer preço para me ajudar a tirar ele de lá. Senão, se ele ficar mais um pouco lá, ele morre. E aí, imediatamente, aquela ira foi embora e o homem disse: então vamos lá. E fechou o carro e foram tirar o menino do poço e conseguiram, e tiraram. Ambos se sujaram, levaram para o hospital. Aquele homem pagou todas as despesas, virou amigo daquela família. Passado algum tempo, a seguradora disse: olha, vamos já consertar o estrago aí do paralelepípedo. E olha a resposta daquele homem. Ele disse: não, eu lavo o carro, mas quero deixar a marca do paralelepípedo no carro para sempre. Porque essa marca vai ficar, para que sempre quando eu olhe para o carro marcado, para o prejuízo, eu me lembre que uma vida foi salva por causa daquela marca. Deus permite amassadas na nossa vida que vão ficar. Se Deus não nos ferisse em algum momento, a vida continuaria e nós estaríamos trilhando os nossos caminhos do jeito que a gente queria, do jeito que planejamos, lentamente, pacificamente, indo para a autodestruição. Deus deixa que alguns manquem como Jacó. Deus nos salva, mas deixa cicatrizes para trazerem as lembranças. Isso pode durar 20 anos como Jacó, pode durar menos tempo, pode durar pouco tempo, mas que no final a gente venha a dizer a última frase do versículo 30, minha vida foi salva. Você pode dizer isso comigo? Minha vida foi salva.